quero compartilhar com você um tema que tem queimado no meu coração essa semana. E eu entendo que existem algumas coisas que, quem crê que esse ano de 2024, Deus prometeu a você um ano extraordinário. Não, sério, sem clichê. Quem crê que Deus está prometendo para você um ano extraordinário, sim ou não? Minha pergunta é: por que isso não está acontecendo? Por que talvez você começou o ano e você ainda não está vivendo aquilo que Deus espera para você? E uma das coisas que mais atrapalha da gente viver isso é a fuga. Repete comigo: fuga. Por isso o tema da mensagem de hoje é: pare de fugir. Vamos repetir isso: pare de fugir. Existem algumas coisas que Deus conta com a gente e que às vezes a gente está fingindo que não está ouvindo. Às vezes eu falo com meu filho que tem 6 anos, eu falo para ele finge que não está ouvindo. Alguém tem um filho assim que finge que não está ouvindo você? Sabia que às vezes a gente é assim com o nosso papai do céu? Ele está falando com a gente e a gente está fingindo que não está ouvindo. E aí, ao invés da gente ir na direção que Ele espera que a gente vá, a gente está indo na direção contrária à direção que Ele espera que a gente vá. E às vezes a gente está correndo mais na direção contrária do que quando a gente resolve caminhar na direção certa. Então eu acredito que há uma expectativa de Deus que você viva um ano extraordinário. Mas para que isso aconteça, você vai ter que aprender a parar de fugir. Parar de fugir das decisões que você precisa tomar, das escolhas que você precisa fazer, das conversas difíceis que você vai precisar ter. Parar de fugir daquilo que Deus te designou para fazer, do seu destino profético. Parar de fugir daquilo que Deus sonha que você viva. Então você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, de olhos fechados: Senhor, eu vou nessa noite, a partir de hoje, parar de fugir daquilo que o Senhor conta comigo. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 41. Primeira Samuel 17, a partir do verso 41. Vamos ler até o 49. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Diz assim: Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo. Mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. Golias caiu com o rosto em terra. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos receber uma palavra diretamente do Senhor, não com base humana, não com persuasão humana,
mas uma palavra que vem do teu trono. Fala conosco, nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Pai, a tua palavra é viva e eficaz. Então, Deus, nós queremos que ela agora entre em nosso coração. Estamos vulneráveis para receber o que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, essa aqui é aquela batalha clássica que você já cansou de ouvir falar. Inclusive você já aprendeu isso na escola dominical. Quem participou de escola dominical aí? Os antigos sabem, lembram o que é isso? Você aprendeu várias histórias bíblicas e uma delas é sobre Davi e Golias. É uma batalha clássica, mas quando a gente começa a entender essa história com profundidade, a gente começa a perceber alguns segredos aqui nesse texto. Porque enquanto a gente leu aqui, enquanto todos estavam fugindo de medo, com a ameaça de Golias, teve um cara que decidiu correr na direção do gigante. E a primeira dica que eu dou para você aqui de cara é: existem guerras que não é para você fugir, é para você enfrentar. Diga amém. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente ora o tempo todo para Deus livrar a gente da batalha, livrar a gente da guerra, quando na verdade a expectativa de Deus é te fazer triunfar na guerra. Diga amém, fala eu recebo. Essa guerra que você está orando aí, falando: Senhor, eu não aguento mais. E Deus está falando assim: meu filho, essa é a guerra que eu te coloquei para você triunfar, para você mudar a sua história, para haver um antes e depois na sua vida, para as pessoas a partir de agora entenderem quem é você, a quem você representa, quem é o Senhor que luta por você. O mundo inteiro vai conhecer quem você é. Diga amém, glória a Deus, aleluia, irmão. É isso que a gente vê aqui. A gente vê isso na vida de Davi. Quando todo mundo está fugindo, Davi está correndo na direção do gigante. Então, o que eu entendo? Que a gente precisa parar de fugir. A gente precisa parar de fugir de conversas difíceis. A gente precisa parar de fugir de confrontos que geram mudança. Fala a Deus, aleluia. Deus está falando, amém? Sabe aquela conversa que tem que ter com a tua esposa, com o teu esposo que está fugindo? Então, está na hora. A gente precisa parar de fugir do seu desígnio profético, dos gigantes que precisam ser vencidos na sua trajetória. Porque a gente se acostuma muitas vezes a fugir. Não, eu preciso fugir de problema. Eu também acho que tem que fugir de problema. Mas tem problema que se você fugir, ele fica maior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem problema que só tem um jeito. Não adianta fugir, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que aprender a ampliar a sua fé. Você vai ter que aprender a ampliar o seu coração. Você vai ter que se entregar de uma forma diferente. Você vai ter que aprender a se aprofundar na oração. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai ter que aprender a entender o que Deus espera de você nesse tempo agora. Como Esté ouviu, quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te colocou como rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te colocou nesse deserto, Deus te colocou nessa guerra, Deus te colocou diante desse gigante, Deus te colocou nessa batalha? Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando? Então aleluia, glória a Deus aí. Essa igreja barulhenta aí, amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso, pode ser? Então, quais são os medos que você tem de alguma forma alimentado? Quais os gigantes que você está fugindo? Não é a sua habilidade que revela quem você é. O que revela quem você é a sua escolha. Você pode dizer no seu discurso que vai ser muito bom nisso, muito bom naquilo, que você é muito cheio de Deus, mas quando na verdade as suas escolhas, você só vive fugindo, adiando. Quem sabe você, de alguma forma, não está na direção contrária àquilo que Deus espera que você viva hoje. Quando a gente olha para esse texto, o texto fala de uma guerra contra os filisteus. Você tem uma noção, esse inimigo era terrível. Os filisteus eram um exército numeroso, tinham carros de ferro, bem treinado, bem preparado. Israel nunca tinha vencido os filisteus, nunca tinha vencido, exceto agora com Davi. Então imagina você ficar 40 dias sendo ameaçado de morte. E a proposta era o seguinte: olha só, não vamos todo mundo guerrear não, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou aqui, ó. De repente, Golias, um guerreiro bem treinado, todo montado na sua armadura, um cara com 3 metros de altura, um cara, meu irmão, poderoso,
todo mundo tinha medo dele. Ele fala assim, ó, é só levantar um aí para me encarar. E ele ficou 40 dias ameaçando 2 vezes ao dia, durante 40 dias. E o texto vai dizer que eles só fugiam de medo. Só fugiam de medo. Até que aparece um camarada, doido. Porque só doido mesmo para fazer um negócio desse. Ele escuta a história, ele vê a ameaça contra o povo dele, e ele simplesmente fala assim: quem é esse incircunciso? Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Quando é que a gente vai falar assim, ó, quem é esse incircunciso que está se levantando contra o meu nome? Quem é esse incircunciso que está se levantando contra a igreja? Quem é esse incircunciso que está se levantando contra o ministério profético divino, de intercessão, de adoração, de louvor, de entrega? Está faltando às vezes na gente essa revolta interior, dizendo: quem é esse incircunciso? E às vezes a gente se acostuma com os ataques do maligno, se acostuma com as vozes contrárias, e simplesmente a gente se cala, e foge, e se frustra, e olha, fica quietinho. Quem é esse incircunciso? É assim que Davi indaga. Os seus irmãos contam a sua história, o seu irmão conta a sua história, do que está acontecendo. Ele pergunta para outro, e ali ele fala: não, eu vou enfrentar esse gigante. Você pode falar assim bem alto, assim, coloca a mão para o alto e fala assim: eu vou enfrentar esse gigante. Não, está fraco assim: eu vou enfrentar esse gigante. Irmão, não tem jeito. Hoje você vai triunfar sobre esse gigante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então quando a gente olha para a vida de Davi, o que eu preciso saber para realmente parar de fugir? O que eu preciso saber? Primeiro, você pode anotar aí, você que está em casa, acompanhando com a gente, pode anotar aí também, pega o papel, uma caneta. Muito importante que você participe com a gente. Primeiro, mesmo se você não for lembrado, não se intimide. Olha só que interessante na história dele. Versículo 15 a 16 diz assim: enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém, durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Olha só, quando o comandante do exército de Israel vai na casa de Jessé, o pai de Davi, ele vê lá os 3 mais velhos, mais fortes, mais esbeltos, segundo a visão dele, mais preparados, e escolhe. Ninguém se lembrou de Davi. Ninguém escolheu Davi para ser um guerreiro. Davi era alguém que cuidava de ovelhas, que estava lá no campo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos estavam lá sendo treinados, preparados, treinamento militar, avançando, malhando. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Davi não foi lembrado para a guerra, Davi não foi lembrado para o exército, Davi não foi lembrado para estar ali naquela guerra. Ninguém se lembrou de Davi. O comandante do exército não se lembrou de Davi. Davi não tinha porte, Davi não tinha preparo, Davi talvez não tinha aparência necessária, Davi talvez não tinha força necessária para um guerreiro. E sabe o que eu quero te falar? Que muitas das vezes, aquilo que as pessoas dizem que não vem em você, preparam, não vem uma aparência, talvez as pessoas olhem para o seu dom e não acreditam, olham para a sua vida e talvez não estão com grande expectativa. Deixa eu te falar, Deus não precisa de favorito para fazer triunfar. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Deus não precisa que você seja favorito, é só a mão dele estar sobre a sua vida. No que você tocar vai ser abençoado. O que você colocar a mão vai ser abençoado. Você só precisa do sobrenatural de Deus agindo em seu favor. É isso que você precisa. Entender a sua posição no reino de Deus. Mas tem gente que está doente, questionando Deus: Senhor, mas por que eu não tenho a oportunidade? Mas por que eu não fui convidado? Por que eu não fui escolhido? Mas Senhor, por que eu não tive esse estudo, esse preparo? Mas Senhor, por que eu não tive esse recurso? E a gente às vezes se olha e fala: eu sou tão pequeno comparado ao outro. A gente olha para o outro, se sente menor. A gente olha para a oportunidade, se sente inferior. Eu estou aqui para te falar que não é isso que define quem você é. Quem define quem você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está aqui hoje e que escolheu você para essa grande batalha, amém? Amém? Para você triunfar. Então, você não pode se enxergar menor. Você não pode.
Você não pode. Não escute a voz dos pessimistas. Não escute a voz daqueles que não acreditam em você. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você só precisa que Deus acredite em você. Porque se Deus confiar em você, acreditar em você, deixa eu te falar, você já venceu esse gigante. Já venceu. Já venceu. Não escute a voz dos pessimistas. Ah, não, você não vai conseguir não. Ó, se fosse você, desistia. Você já viu o tamanho desse gigante? Olha, eu conheço 10 pessoas que tentaram e não conseguiram. Olha, essa situação é impossível. Ei, não tem jeito, cara. Não vai nessa linha não. Irmão, se você for ouvir a voz de quem está do seu lado, simplesmente você vai ser alguém que vai ser impedido de viver os grandes milagres que Deus tem para você. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chegou próximo à terra prometida, ali vão 12 espias para olhar a terra. E quando eles voltam, eles falam: meu Deus, que terra maravilhosa. A terra realmente emana leite e mel. Rapaz, você não tem ideia do que tem lá dentro. É incrível. São frutas diferenciadas. Tem tudo de bom e do melhor. É uma terra incrível. Olha, muita coisa boa para a gente aproveitar. É demais, só tem um problema. É impossível entrar lá. Tem gigantes, tem exércitos inimigos. É impossível entrar naquele lugar. É impossível vencer essa batalha. É impossível que a gente possa experimentar essa terra que emana leite e mel. E a Bíblia diz que Deus ficou tão furioso, mas tão furioso com o pensamento deles, que sabe o que aconteceu? Toda aquela geração foi impedida de entrar na terra prometida. O que move a tua vitória não são as vozes dos pessimistas. O que move a tua vitória é a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, de entender o que Ele está te convidando a fazer hoje, de entender o convite que Ele tem para você nessa noite, de entender aquilo que Ele espera que você derrote nesse tempo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que os grandes homens de Deus, os grandes homens que triunfaram ao longo da história, não foram aqueles que nasceram em berço de ouro, irmão. Não foram os que nasceram em berço de ouro. Foram aqueles que foram forjados pelo fogo. Sabe aquilo que você está questionando Deus? É a maneira de Deus de te forjar, de te moldar, de te lapidar, de te preparar para você ir para um próximo nível. Quem recebe isso em nome de Jesus? É sobre isso. Segunda coisa, essa aqui é forte, tenha disposição para apanhar. É isso mesmo, tenha disposição para apanhar, irmão. Que isso, pastor, sério? Olha só, versículo 28. Quando Eliabe, que era irmão de Davi, irmão mais velho, o ouviu falando com os soldados, ele ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Olha o desdém do seu irmão, olha a expectativa. O seu irmão não estava nem aí para Davi, o seu irmão não acreditava nem um pouco em Davi. Olhou para ele: cara, o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar da sua ovelhinha lá. Você não é para estar aqui não, aqui é lugar de guerreiro. Não sei se alguém aqui já ouviu uma palavra dessa. Eu já ouvi. Então, olha que interessante. Olha o que ele diz aqui, conheço sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Aí Davi responde: o que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Não existe nenhuma pessoa que enfrentou uma grande obra, que viveu uma grande obra, que não tenha enfrentado grandes críticas. Não tem como. Não tem como. Ah, pastor, mas eu não aceito crítica. Se você não aceita crítica, presta atenção que eu vou falar uma coisa forte aqui. Se você não aceita crítica, é porque você está mais preocupado com o seu nome do que com o nome de Deus. É verdade. Porque quando você decide viver para o reino, você já sabe que você vai apanhar. Então sacode de mão e fala assim: você vai apanhar, fala para ele. Você vai apanhar. Você vai parecer até o Rocky Balboa, todo amassado.
E as pessoas vão te criticar. Ah, pastor, mas tem crítica positiva? Tem sim. Tem crítica que é para a gente crescer. Mas as que doem mais não são as que são para crescer. São aquelas que são para te diminuir. Pessoas que deveriam estar do seu lado. Pessoas próximas. Davi recebe a crítica de quem? Do seu irmão mais velho. Muitas das vezes, aquela pessoa que você espera que vai ter uma postura diferente, é a primeira a estar contra você. É a primeira a te criticar. É a primeira a não acreditar naquilo que Deus confiou a você. Eliabe conhecia Davi há muito tempo. Eram irmãos, né? Mas mesmo assim, Eliabe criticava Davi. E você quer saber de uma coisa? O que incomoda o crítico não são os seus defeitos, são os teus sucessos. Diga amém. É sobre isso. As pessoas se incomodam com aquilo que você conquista, com aquilo que Deus está fazendo através de você, com aquilo que Deus está entregando para você, com as bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida. É isso que incomoda as pessoas, as virtudes que Deus te deu. Isso incomoda muita gente. Sim ou não, gente? Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Eliabe ficou irado com Davi. A gente acabou de ler. Por que ele ficou irado? Sabe por quê? Porque ele pensou assim: peraí, Davi está fazendo o que aqui? Esse meu irmão é doido, hein? Esse meu irmão é maluco, hein? Se ele se irmar, ele vai enfrentar esse gigante aí. E se ele enfrentar esse gigante, a gente vai passar a maior vergonha da nossa vida. Porque eu estou aqui, sou mais velho, mais forte, mais treinado. Eu não tenho coragem de enfrentar aquilo que o meu irmãozinho, menorzinho, sem preparo, vai vencer. O teu sucesso denuncia o fracasso de alguém. Conheço sua arrogância e suas más intenções. O crítico é aquele que julga. A palavra do irmão dele. O crítico é aquele que julga a sua intenção. Ele julga o seu coração. Esse é o crítico. O que você está fazendo aqui? Devia estar cuidando daquelas ovelhinhas lá. E o segredo que eu quero te contar, como é que a gente lida com os críticos, é: ignore. O que Davi fez? Davi simplesmente falou assim: ah, tá bom. Foi lá e perguntou para outro. Ignorou o irmão dele. Não ficou batendo boca, não ficou discutindo, não ficou tentando provar que ele estava certo, não ficou tentando argumentar. Ele simplesmente falou: tá bom, o que eu te fiz? Eu não te fiz nada, então tá bom. Foi lá e falou com outro. Perguntou para outro a mesma coisa. Terceira coisa. Vamos lá. Não basta ter coragem, é preciso ter preparo. Vamos repetir isso. Não basta ter coragem, é preciso ter. É isso aí. É preciso ter preparo. Verso 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado. Gente, imagina a cena. Saul era o homem mais alto de Israel. Davi me parece uma altura mediana. Imagina Davi tentando colocar, sabe, a couraça de Saul, vestindo aquela couraça, tentando prender a espada, tentando andar com aquilo. Devia ser algo hilário. E o que ele decide fazer então? Ele decide guerrear, não com a couraça do outro, não com a unção do outro, não com o preparo do outro, não com a técnica do outro, mas ele decide guerrear com aquilo que ele sempre está acostumado a fazer: usar sua funda, usar sua pedrinha, usar a sua estratégia. Assim como ele venceu o leão, assim como ele venceu o urso, agora ele vai enfrentar o gigante. Sabe o que vai trazer vitória para você? Não é usar a unção de outro, mas de fato, aquilo que você está acostumado a viver no secreto, na sua oração, na sua busca, na sua intimidade, aquilo que você está acostumado a ler, a meditar e a receber do Senhor, as palavras que Deus tem ministrado no seu coração, aquilo que você vive no secreto, quando você chegar no público, essa é a vitória que Deus vai levantar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso de verdade? Diga amém, aleluia, glória a Deus. É sobre isso. Enquanto as pessoas olhavam para aquela pedra e falavam: ah, que pedrinha bacana. Meu irmão, para Davi, aquilo ali era um projétil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Davi falou que, legal. Deixa eu pegar 5 aqui. Preparo,
técnica, treinamento. A gente vive um tempo dos especialistas. Agora, antigamente o médico era o médico da família, que cuidava da família inteira, geração em geração. Agora, o médico é especialista. Se for a dor do lado de cá é um médico, se for a dor do outro lado é outro médico, se for no dente é um negócio, do outro dente é outro, o aparelho é outra coisa, é tudo assim. Então, a minha pergunta para você é, no que você é especialista? No que você tem se preparado? No que você tem treinado? No que você faz a diferença? No que você está preparado realmente para triunfar, meu irmão? Davi sabia ouvir a voz de Deus, Davi tinha uma unção do Senhor, Davi sabia ter a motivação certa, Davi estava com o coração no lugar, mas ele também sabia usar a funda. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente pode falar assim, não, eu quero pregar, meu sonho é trazer a palavra. Legal, você ter essa vontade, mas o seu preparo. Ah, meu sonho é cantar, é louvar, eu gosto muito de estar ali na frente adorando. Tá bom, em quanto tempo você estuda por dia? Quantas horas você se dedica? Técnica vocal? Quantas horas você estuda o seu instrumento? Bateria, baixo, guitarra, teclado? Não, mas é para o Senhor. Piorou, meu irmão. Aí você tem que se dedicar mais ainda, porque para Deus é qualquer coisa. Não, a gente tem que se desenvolver, dar o nosso melhor. Treinamento, preparo, dedicação, excelência, transpiração. É sobre isso que Deus espera de nós. A vitória, ela não vem por acaso. A derrota do gigante não acontece por acaso. Não é só uma oração forte. Você precisa de preparo, você precisa de dedicação, você precisa se entregar de uma forma diferenciada. Quando olha para o Cristiano Ronaldo e olha para o meu futebol, a gente percebe uma parceria muito grande, né? Muito bom. Mas você sabe, cara, quem é o Cristiano Ronaldo? Será que tudo aquilo que ele conquistou é apenas por causa do seu talento, do seu dom? Não. Tem preparo. Sim ou não, gente? Preparo, dedicação, treino. Você precisa entender isso. Então, pare de fugir, pare de se atentar para as desculpas e comece a aprender a dominar algo com excelência. Pergunta para o seu irmão do lado assim, no que você é excelente? Pergunta para ele. Não precisa responder não, só para a gente pensar sobre isso. Ah não, pastor, não dá para mim não. É muito difícil, eu não tive oportunidade, não tenho dinheiro para pagar aulas de música, não tenho dinheiro para fazer seminário de teologia, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho... Ah é? Beethoven, a sua mãe teve um problema sério. O médico falou para ela desistir na gravidez. Nasce Beethoven, sempre gostou de música, mas ele nasce com um problema progressivo de surdez. Até que aos 46 anos ele fica completamente surdo. E sabe o que acontece depois que ele fica surdo? É onde ele compõe as suas maiores sinfonias, de maior relevância no mundo. Qual é a desculpa que a gente tem dado para não ser excelente naquilo que a gente faz? Por mais preparado que Davi esteja, ainda assim, ele precisou da mão do Senhor sobre a vida dele. Versículo 45, Davi responde ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. E ali ele traz uma palavra profética. Hoje Deus vai entregar você. Ele profetiza algo na direção da sua vitória. Então, não tem como você vencer sozinho. Você precisa de uma ajuda espiritual para vencer essas batalhas. Você precisa se entregar espiritualmente de uma forma diferente para que você receba os milagres que você sonha. Quando a gente fala de um gigante, a gente está falando de um desafio maior do que nós. Se esse desafio é maior que nós, ele se torna impossível para a gente. E a única maneira de vencer, já que ele é impossível, é através do poder do Senhor Jesus. E o poder de Jesus, ele só é acionado quando você luta com as armas espirituais. Quando você aprende a importância do jejum, a importância da oração, a importância de você se posicionar na leitura, na meditação, na entrega, na busca.
a importância de você se colocar como alguém vestido da couraça da justiça, da armadura de Deus, para enfrentar o seu inimigo. E o seu maior inimigo, acredite, é Satanás. Tem gente que tenta ignorar Satanás. Deixa eu te falar, não é sábio ignorar Satanás. Não é sábio, porque ele é um inimigo presente, mentiroso, tentando te enganar o tempo todo, tentando te manipular o tempo todo. Você tem que estar atento às estratégias que o diabo usa. Não estou falando para você valorizar ele não, estou falando para você estar vigilante. A Bíblia diz, vigiai. Vigiai para quê? Para não cair. Quem sabe essa amiga sua do trabalho, quem colocou foi Satanás. Quem sabe esse amigo seu do trabalho, quem colocou foi Satanás. Quem sabe essa oportunidade de assinar esse contrato essa semana é Satanás. Eu não sei, gente, eu estou falando aqui o que está vindo no meu coração. Só sei que você precisa estar atento, estar vigilante àquilo, às oportunidades que vêm de Deus e as oportunidades que vêm do diabo também. Deixa eu te falar uma coisa, tem promoção que é do maligno, sabia? Você precisa estar atento. Nem tudo que aparentemente parece te promover vem do alto. Às vezes não passam de distrações para fazer você perder a rota. E ao invés de você continuar caminhando para o lugar certo, você volta para o lugar errado. Você não pode derrotar Golias de boca fechada. Você não pode derrotar. Não entre em uma guerra para perder, irmão. Você não pode entrar nessa guerra para perder. Tem que entrar para ganhar. Davi resiste ao diabo, mas ele não resistiu à guerra. Ele foi para a guerra. Sabe, eu creio que Deus está levantando você hoje para viver a tua maior vitória, a tua maior conquista. Eu creio um tempo onde Deus está entregando cabeças de gigantes para você. Quem recebe isso? Em nome de Jesus. Eu não sei qual o tamanho do seu desafio, irmão. Só posso te falar que é muito pequeno comparado ao Deus que você tem. Ah, mas é enfermidade, irmão. Enfermidade, basta uma palavra do Senhor e está curado hoje, em nome de Jesus. Ah, mas a dívida é muito grande, irmão. Basta que Deus sopre e essa dívida vai ser quitada, em nome de Jesus. Você precisa acreditar na mão poderosa do Senhor. E o último ponto, para a gente fechar essa mensagem. Além de não fugir, tenha pressa para vencer. Sacode seu irmão aí e fala para ele assim, ó, tenha pressa para vencer. Tenha pressa para vencer. Versículo, olha que interessante aqui. Olha que legal isso aqui. Verso 24. Acompanha comigo aí, verso 24. Pode botar no telão aí, 24. Quando os israelitas viram Golias, começaram a quê? Começaram a quê, gente? Alguém falou, começaram a quê, Cainã? Começaram a fugir. Correto? Na minha versão aqui, NVT, está dizendo assim, eles fugiram apavorados. Tem alguém apavorado aí hoje? Com o tamanho do seu gigante? Eles começaram a fugir apavorados. Agora olha que interessante. No verso 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi o quê? Davi foi correndo enfrentá-lo. Quem está entendendo? O medroso apavorado, ele foge. Mas aquele que sabe quem ele é em Deus, aquele que sabe que a vitória está nas suas mãos, ele corre na direção do gigante. Ele corre na direção do gigante. Davi corre na direção do gigante. Enquanto o povo estava fugindo, Davi estava correndo na direção do gigante. Enquanto o povo estava apavorado, Davi sabia quem ele era. Davi sabia aquilo que havia separado para ele. Davi sabia do tamanho da sua vitória. Davi foi correndo em direção ao gigante. Por isso você precisa parar de fugir. Quanto mais você foge, mais você adoece. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios 13, 12. Quantas pessoas, queridos, estão exaustas,
cansadas, sobrecarregadas. Sabe por quê? Porque elas não aguentam mais fugir. Não aguentam mais fugir de cumprir o seu chamado. Fugir de ouvir a voz de Deus. Fugir de viver um secreto mais íntimo, mais profundo, mais intenso com Deus. Fugir de ouvir uma resposta do Senhor. Fugir de um diálogo profundo e intenso com Deus. Fugir daquilo do seu dom, de servir o seu dom, servir o seu talento. Fugir de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está mandando você fazer. Pare de fugir. Tenha conversas difíceis. Confesse suas fraquezas. Pare de fugir da confissão, porque é só a confissão que vai gerar cura, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você foge, maior fica esse gigante. A fuga não é sinônimo de vitória. Fuga é sinônimo de fraqueza, de medo. Você precisa enfrentar hoje. Não aceite mais os vícios na sua vida. Não aceite mais esses pecados que te atormentam. Não aceite mais essas mazelas que te aprisionam. Ei, chegou a hora de você enfrentar esse gigante e falar: ei, eu não aceito mais. Eu não quero mais ser escravo disso. Pare de adiar as soluções que Deus já entregou para você dos seus problemas. Eu quero profetizar aqui hoje. Você vai ver um novo tempo em Deus. Tempo onde Deus vai entregar algo poderoso para a sua vida. Onde você não só vai vencer, mas você vai ser um ativador para que outros possam vencer com você. Quando Davi vence, verso 52 diz assim: os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Soltaram um forte grito de quê? Forte grito de vitória. Sabe o que aconteceu? Estava todo mundo com medo, todo mundo acuado, todo mundo apavorado. Não podia ouvir a voz lá do gigante, todo mundo fugia. A partir do momento que um homem se levantou, enfrentou o gigante, cortou a cabeça dele, houve um grito de vitória. Todo o povo de Israel agora partiu para cima, na expectativa, cheio de gás, cheio de fé. Deixa eu falar para você, deixa eu profetizar na sua vida. A tua vitória, aquilo que Deus entregou para você, aquilo que Deus vai fazer você triunfar, vai ser um instrumento que Ele vai usar para gerar fé no coração de outras pessoas, para gerar fé, para gerar uma atmosfera de fé no coração das pessoas que estão próximas a você. A vitória que Deus vai te entregar, o outro vai olhar para você e falar assim: é possível vencer, é possível triunfar. Ele vai olhar para a sua vida e falar assim: ah, eu posso viver isso também, eu posso receber isso também, olha, eu posso alcançar isso também. Se ele conseguiu, eu também posso. Olha como é que a fé realmente é um lugar de milagre. Gerações e gerações serão impactadas através do seu posicionamento, através da sua vitória. Até hoje nós estamos aqui falando de Davi, um homem que teve a coragem de ser a voz de Deus, de se posicionar diante de Deus e de enfrentar esse gigante maligno. Jonas recebe um chamado: vai para Nínive. E ele fala assim: não, eu não vou para Nínive. Eu vou correr na direção contrária, eu vou fugir, eu vou para Tarso. E o que acontece? Meu irmão, meu Deus do céu, quanta tempestade, todo mundo desesperado. Tem gente que está aqui hoje, que está fugindo do seu chamado, está no meio de uma tempestade. Mas eu queria falar para você, que a partir do momento que Jonas decidiu confessar que ele estava na direção contrária, quando ele sai do barco, quando ele é jogado do barco, Deus traz o escape para ele. Naquele mesmo momento, a tempestade parou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Naquele momento, a tempestade parou, irmão. Deus está trazendo livramento para a sua vida hoje. Quando você entender e se posicionar naquilo que Deus espera de você e parar de fugir, você não faz ideia de onde Deus vai te colocar. Você não faz ideia do que Deus vai derramar sobre você. Qual é o legado que você está construindo? Jonas, então, quando decide ouvir a voz de Deus, toda uma cidade é salva. Esther, porque decidiu se posicionar, ela não só trouxe livramento para os judeus, como foi resposta de Deus para aquela nação. José teve a coragem de ouvir a voz de Deus, e porque ele ouviu a voz de Deus, uma humanidade inteira deixou de morrer de fome, deixou de ser extinta por causa da atitude de José em ouvir
e ser voz de Deus? O que será que Deus conta com você nessa noite para que o mundo seja diferente? O que será que Deus espera de você para que haja um impacto, começando na sua família, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio? O que será que Deus espera de você? Ah, meu irmão, tem muita igreja para plantar, tem muita cidade para ganhar. São Paulo vai ficar pequeno comparado a grandes homens e mulheres de Deus que vão viver a grande obra que Deus tem para realizar nesse lugar. Quem está recebendo diz amém, aleluia. Sacode seu irmão, fala para ele assim: Deus está falando contigo, fala para ele. Tem muita gente para ser enviada para fazer a obra do reino de Deus, para servir a Deus, para cuidar de vidas, para pastorear pessoas, para fazer a diferença. Não dá mais para fugir, irmão. Não dá mais para fugir. Ah, pastor, mas a minha casa não tem isso, não tem aquilo, por isso que eu não vou abrir a célula. Desculpa. Ah, pastor, mas é porque eu estou sem tempo. Está sem tempo porque você não prioriza o reino de Deus. Porque outras coisas são mais importantes do que o reino. Simples, ponto, acabou. Porque tudo que é importante a gente agenda tempo, sim ou não, gente? Tudo que é importante para a gente consegue tempo. Então Deus te convida hoje a parar de fugir. Não tem como vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Houve uma Paralimpíada em Seattle, nos Estados Unidos. E ali eles estavam competindo, as mulheres. E tinha uma forte candidata que era favorita para vencer naquela corrida. Quando começou a corrida, simplesmente aquela que era favorita, ela cai. Quando ela cai, imediatamente o estádio lotado, a torcida que estava torcendo para ela ali e tal, começa a olhar para a segunda candidata e fala: agora essa segunda vai ganhar. E o povo começa a olhar para torcer para a segunda, aquela que estava em segundo lugar. Só que para surpresa de todos, aquela que estava em segundo, ela para e começa a socorrer a primeira que caiu. E aí, quando foi chegando as outras mulheres, as outras atletas, simplesmente todas pararam, deram as mãos e passaram pela linha de chegada, juntas de mãos dadas. Sabe o que eu aprendo com essa história? É que não tem como vencer sozinho. Que nenhuma vitória que Deus entrega para você é apenas para você usufruir dessa vitória. Quando Deus faz você vencer o gigante, é para que uma nação seja impactada. É para que a história da sua família nunca mais seja a mesma. Quando Deus faz você vencer gigantes, é para que através da sua vida, toda a sua descendência seja abençoada. Toda uma geração seja abençoada. Quando Deus faz você vencer gigantes, é porque Deus escolheu você para fazer a diferença no mundo, para mudar a história de alguém, para mudar a vida de alguém, para mudar a família de alguém. Ei, quando você vence gigantes, sabe por quê? É porque Deus quer te abençoar, para que você use os seus recursos, para que você use a visão que Deus te deu, para que você use o talento que Deus te deu, para mudar a vida de pessoas. É sobre isso, é para isso que você está nesse mundo. Ah, pastor, mas eu não entendo, eu já tentei de tudo, eu estou sempre perdendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, uma angústia no meu peito, eu não sei mais o que fazer, parece que as coisas não andam. Sabe por que você está perdendo? Porque você está focado na sua vitória. O segredo de Davi foi porque Davi não estava lutando a sua guerra, Davi estava lutando a guerra de Deus. Ele entendia que aquela guerra não era dele, era do Senhor. Ele estava ali representando o nome do Deus Todo-Poderoso, irmão. Mas enquanto a gente estiver pensando só em nós, pensando na nossa vitória, naquilo que a gente vai ter, naquilo que a gente vai comprar, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pode, deixa eu te falar, é aí que você vai sempre perder. O segredo de Davi é que o que ofendeu Davi não foi o que o gigante falava contra o povo, mas o que o gigante falava contra o Senhor dos Exércitos. Foi isso que ofendeu Davi. E está chegando um tempo que a gente precisa começar a se ofender com as palavras que alguém fala do nosso Deus. Está chegando um tempo que a gente precisa começar a se ofender quando a gente ainda não está vivendo aquilo que Deus espera, onde a gente não está triunfando nas guerras que Deus colocou para nós.
Quantos querem viver um novo tempo em Jesus? Quantos querem viver vitórias em Deus, juntos? Deixa eu te falar, você não veio aqui hoje por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está aqui em Alphaville por acaso. Você não está aqui em São Paulo por acaso. Nós estamos aqui porque Deus está, eu creio num grande avivamento. Eu creio numa onda de avivamento que vai começar em São Paulo, que vai começar em Alphaville. Eu creio nisso. Há diversas promessas do que vai acontecer. Irmãos, nem no meu maior sonho eu me imaginava aqui em Alphaville, em São Paulo. E talvez você também nunca se imaginou aqui. Então, o que está acontecendo aqui não é uma coincidência. O que está acontecendo aqui não é algo, irmão, deixa eu te falar. Deus está levantando um exército, e esse exército vai impactar nações. Esse exército vai estar na linha de frente para derrotar gigantes. Deus está levantando um exército que vai trazer a onda de avivamento, que vai mudar a história de São Paulo, do Brasil e do mundo, em nome do Senhor Jesus. Você precisa acreditar nisso. Você faz parte de uma grande comissão. Você não é alguém independente, carreira solo. Você faz parte de um ajuntamento de pessoas que estão na linha de frente para uma grande obra, para uma grande batalha, representando o Senhor dos Exércitos. Se você crê nisso, se você acredita de verdade nessa palavra, fique de pé nesse momento. Nós vamos adorar e depois eu quero orar com você. Depois eu quero orar com você. Vamos cantar, vamos louvar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia.